Pô, graças a Deus, na hora. Ô, Caio, ô, Max, se você só puder aumentar um pouquinho, nós estamos no 7, viu? Está mais em cima, você pôs no 8º. Bom, então, chegaram alguns companheiros aqui, o Zé Euripides, um companheiro novo, o Laredo. Todos sejam muito bem-vindos, O viu? Laredo sou eu estou usando o computador dele. Ai, desculpe! Ai, meu pai do céu! Parece que eu tinha ouvido esse nome agora mesmo, ó. Deleta. Tudo bem, gente, mas de todo jeito ele está aí, né, o computador dele. Então, só para nós nos lembrarmos, né, nós estamos no capítulo 11, que é a Gênese espiritual, estamos no princípio espiritual, lembra até que nós discutimos bastante sobre isso, a gente sabe que tem algumas divergências, é algo bastante estudado, e ao mesmo tempo a gente fica com umas certas dúvidas. Mas dando uma revidinha aqui, só para a gente pegar o embalo do estudo, no item 2 fala assim, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Ou seja, o princípio espiritual é uma consequência de Deus, da existência de Deus. Se não fosse a existência de Deus, não existiria o princípio espiritual, né? Isso aqui eu acho que é alguma coisa para a gente pensar. Nós paramos no item 7, e como fala o Caio, né, vou repetir as palavras dele, todo mundo vai opinar, vai participar, a Ana está aí, colabora muito, a Lucélia, todos, o Euripides, o Roque, enfim, todo mundo, né, igual a Verinha falou, todos, para que o Caio possa até ficar tranquilo, porque era mais de 7 horas a hora que ele ligou aqui, coitado, não deu tempo nem de ele respirar. Então, vamos lá. Marlene, só confirma se você está vendo direitinho. Estou vendo direitinho. Tá, então eu vou fechar meu áudio para não dar interferência, mas eu estou por aqui, tá? Certinho. Aí a hora que for para subir assim, você faz isso. Tem que ser você, né, lógico. Não, mas aí pode ir lendo que eu vou acompanhando aqui e aí eu vou subindo para o texto. Isso. Então, vamos fazer assim, gente. Eu vou lendo, eu paro. Ou se vocês quiserem que eu pare, é só abrir o microfone e falar, por favor, viu? Para vocês ficarem bem à vontade e o nosso estudo ser como o Caio sempre faz. Claro que vai faltar a presença dele, mas tudo bem. Então, vamos lá. Admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Até dei uma dica, né? Que eu peguei lá do item 2. Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque este conhecimento esteja fora do alcance de sua inteligência atual, quer porque ele seja inútil ou prejudicial presentemente. Deus não lhe outorga, nem mesmo pela revelação. Vejam que nós ficamos, né, conversando sobre isso aquele dia, sobre se o princípio espiritual estaria presente desde o reino mineral, e há controvérsias, não tem problema. Por quê, Marlene? Fala. Tem coisa que os espíritos superiores ainda não podem revelar. E tem coisas que nem eles sabem. Você fala nem os espíritos, né? Pelo menos aqueles... Igual ele falou aí, ó, nem pela revelação. Isso, verdade. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Olha, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais,
que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido, ou melhor, dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Olha, aqui tem muitas informações importantes. Aí acaba o item 7. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, por favor, gente, sintam-se à vontade. Isso aí veio nos trazer tranquilidade, que a gente fica quebrando a cabeça, né? Sobre o princípio das coisas. E ele, com essas declarações aí, nós nos colocamos em nosso lugar, né? A Lucélia colocou aqui, gente, deixa eu pegar lá no chat que desaparece aqui para a gente. Ela colocou que lá na pergunta do Livro dos Espíritos, é isso, né? Na 79, confirma que são desconhecidos à época da sua individualização do princípio espiritual, né? Confere, né, Lucélia? Realmente, por isso que às vezes, igual a Ana Luísa comentou aquele dia, né? Duas feras, que é a Irvênia Prada e o, como que chama o médico? O Décio Andoli, né? Eles são tão amigos, eles já até escreveram livros juntos, e eles têm divergência nessa parte, segundo a Ana Luísa confirmou numa palestra que ela ouviu dos dois. Se há divergências entre vários estudiosos, é porque realmente tem várias maneiras de pensar e nós temos que esperar, né? Nós temos que esperar. Fiquem à vontade, viu, gente? O máximo que a gente consegue é estabelecer algumas hipóteses. Mas não tem como, né? É mais como um exercício, assim, de querer saber, aprofundar. É verdade. Eu posso continuar lendo, gente? Por que o povo está quietinho hoje, por favor? Ana, cadê você? Então, vou continuar lendo. A Lucélia, gente. Não sabemos todas as respostas para o surgimento da matéria. Imagino... Oi, amor. Pode falar. Eu fui mexer aqui e saiu. Ai, meu Deus. Aí, não acho lugar para... Ah, mas meu microfone já está aberto. Está aberto. Interessante, Marlene. Aqui que eu achei que o Décio Andoli, ele fala justamente dessa individualização tanto da matéria como do espírito. Do espírito com E minúscula, né? Que é o princípio inteligente. Então, a matéria também, ela são individualizadas, ou é individualizada, aliás. Isso aí que eu achei interessante. Os dois só passam pelo processo de individualização. Olha lá, ó, no Livro dos Espíritos, ó. Na questão que a Lucélia fez referência. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Olha aí. E é isso que o Décio Andoli fala. Tá. É justamente isso, dessa individualização, desde a partícula, desde os elementos. Certo. Da tabela. Certo? A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, eu achei isso muito interessante. Os dois passam pelo processo de individualização.
Da Então, o André Luiz fala... Eu também sabia. E o André Luiz fala que... Porque ele estuda muito André Luiz, né? Ele, a Ivênia, eles são estudiosos de André Luiz, porque eles falam que ele é bem científico, né? Está bem para e passo com a ciência. Então, eles gostam muito mesmo, estudam muito. E o André Luiz fala tudo isso. Inclusive, o André Luiz fala da epigenética. Ele não usa esse termo, mas tudo que a epigenética fala está lá em André Luiz. É muito interessante, eu mandei a palestra para você, depois você vê. Eu quero na hora que você tiver tempo. É isso aí, gente. Muito bom, valeu, muito obrigada. Vamos continuar e vamos fazendo isso, viu, gente? A Lucélia diz que está perfeito assim, né, Lucélia? Então, vamos lá. Eleni, pode falar, Rob. É que eu estava lendo esse final de semana. No Livro dos Espíritos, me corrijam se, por favor, eles colocam princípio inteligente referindo-se à mesma expressão que princípio espiritual. Da Revista Espírita, coloca-se que princípio espiritual é a ideia do elemento espiritual em oposição ao material. Isso é lógico, né? Espírito, como a Ana acabou de colocar, há 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria, né? E é interessante que as aulas, né, que estão ocorrendo, fala-se muito da questão do princípio inteligente, princípio... Aí eu fui procurar, eu falei, bom, vamos procurar, vamos pesquisar. Aí ficou nessa questão, né, que na Revista Espírita coloca-se que, e no Livro dos Espíritos também coloca que princípio inteligente refere-se à mesma coisa que princípio espiritual. É certo? Mas Rock. Então, mas gente, me ajuda. Tá certo, mas é a mesma coisa. Tá, tudo bem, então. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de 2 elementos, certo? O elemento material e o elemento espiritual. É isso que está falando aqui na Gênese. Então, entendeu? Mas ele está falando justamente desses elementos. Deus, Espírito e matéria. Aí, por enquanto, ele está colocando aqui o Espírito não individualizado com letra E minúscula. E o Espírito já individualizado é colocado com letra E maiúscula. Kardec deixa isso claro. Não, então, é até isso mesmo, eu estou confirmando, é assim que se diz, né? Então, princípio inteligente com princípio espiritual é o mesmo, né? Depende a mesma coisa, são a mesma coisa. Rock, o que você tá falando, a sua pergunta, assim, quando o Livro dos Espíritos traz isso e a gente viu ali atrás na Gênese também, quando está falando de princípio inteligente, é essa nossa capacidade que a gente tem enquanto indivíduo, que é o que a Ana está falando, de pensar, de assimilar, de processar informação em termos de saber o que eu devo fazer. É essa inteligência que só compete à nossa espécie. É diferente de quando a gente fala de inteligência em termos de organismo. O princípio inteligente ele está associado ao princípio espiritual justamente pelo processo de evolução dele. Essa capacidade de eu sei que isso é errado, eu não vou fazer porque eu quero ser um ser humano melhor. Ou eu sei que isso está errado, eu vou continuar fazendo e eu não posso fazer nada, eu sou assim. Isso seria o princípio inteligente, né? Essa capacidade de processar informação em nível de melhoria espiritual, de crescimento, de aprimoramento enquanto indivíduo material, mas que também vai para a erraticidade e continua como um elemento espiritual.
é essa individualização que a Ana está falando. Então, o que é o espírito com letra maiúscula que ela coloca. Certinho. Podemos continuar, Roque? Quer falar mais alguma coisa? Não, esclarecidíssimo. Então, agora nós vamos entrar no item 8. Ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, mundos materiais, Deus ha criado, desde toda a eternidade, seres espirituais. Olha, isso é importante para a gente. Então, desde toda a eternidade, Deus criou os mundos materiais e criou também seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Para que ele ia criar, né? Se não houvesse os espíritos para habitarem. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem aqueles. Porque os seres espirituais poderiam estar só no plano espiritual, né? Então, a lógica que Kardec apresenta é essa. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Eu penso que até aí ok, mas se alguém quiser falar, vamos lá. Olha o que Kardec apresenta aí. Então, Deus criou sempre mundos materiais e os seres espirituais. Os seres espirituais podem precedir dos mundos materiais, é isso que ele está dizendo. Entretanto, os mundos materiais é para dar condições para a gente evoluir, né? Lá, os mundos são materiais. como que escolas. São como que escolas. Isso. Campo de treinamento. Uhum. E Ok? aprendizado. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Podemos Pode falar. Para desenvolver a inteligência, né, Alau? Justamente, eles nos fornecem elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Exatamente, porque é aqui que a gente evolui. Tem muitas pessoas até que perguntam, por que não fica só no plano espiritual? Porque nós precisamos dos mundos para nós termos as nossas experiências. E essas experiências desenvolvem a nossa inteligência, né? Por isso que os dois são importantes, né? Isso. Tanto o elemento material como o elemento espiritual. Exatamente. Tanto o princípio material como o princípio espiritual. O corpo é nosso instrumento de trabalho. Então, a matéria também é tão importante quanto o espírito. O que nós não devemos fazer é nos apegarmos a ela. É o apego, né? A tudo que é matéria, seja o nosso corpo ou seja qualquer outro tipo de matéria. Isso sim é que nós não devemos fazer. Isso mesmo. Ou seja, nós temos que respeitar, usufruir, mas não apegar, né? Muito bem. Posso ir para o 9, gente? Olha, vamos lá. Progredir é condição normal dos seres espirituais. Então, estamos fadados ao progresso. Isso aí é interessante a gente guardar também. E a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Então, nós vamos alcançar a perfeição relativa, né? Somos seres perfectíveis. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade e criando incessantemente também desde a eternidade, tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Se somos seres perfectíveis, se vamos alcançar a perfeição, se Deus cria de todo sempre, é claro que há seres que já chegaram a essa perfectibilidade. Olha a lógica, né? Que Kardec está apresentando. Antes que existisse a Terra, planeta Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que, desde toda a eternidade,
haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados de anjos. Gisele riu, quer dizer, é lógico, né, Gisele? É isso que você está querendo dizer, né? Com esse sorriso seu. Estou pensando assim, é que tudo tem, a gente tem que ter o nosso esforço. E acaba sendo muito gratificante a gente saber que um dia a gente vai chegar lá, com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Ô Marlene, cabe ressaltar aí a questão da perfeição relativa, né? Por que perfeição relativa? Porque perfeição absoluta, só Deus. Só Ele. Só Ele é absoluto. Nós poderemos atingir uma perfeição relativa, não igual a Deus. Exatamente. Eu acho que é na Revista Espírita mesmo, Kardec fala sobre isso, né? Que é dos espíritos crísticos. Ou seja, esses espíritos que vão atingir essa perfeição que a Ana falou, relativa. Você imagina Jesus, que quase que está na sintonia de Deus, mas não é Deus. Não é Deus. Né? Então, isso bem lembrado que a Ana colocou, muito bem lembrado. É porque esses espíritos crísticos, eles são co-criadores também, assim como nós, né? Somos co-criadores de Deus. Porque nós não temos o poder, mesmo que os espíritos crísticos, de criar espíritos. E Deus tem esse poder, essa onipotência. Isso mesmo. Quando os espíritos crísticos podem criar outras coisas, mas não pode criar um espírito. Por isso que a perfeição absoluta é Deus. Muito bem. Ótimo. Agora vamos para o item 9, que é o último item do princípio espiritual. Então, vamos lá, né? Progredir é condição normal. Acabei de ler? É mesmo. Ele acabou de ler. Sabe o que está acontecendo? É que eu vou arrastar para o 10, só um minutinho. Ô, Marcos, vou justificar minha falha. É porque para eu ler na tela, eu tiro os óculos, porque fica melhor. Para eu ler, e no meu livro eu não tinha virado, certo? Muito bem. Então, vamos para o 10 e nós vamos iniciar a união do princípio espiritual à matéria. Aí, gente, é aquele estudo nosso da semana passada. Quem sabe agora a gente tem um insight. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, que o espírito, espírito com E maiúsculo agora, pudesse atuar sobre a matéria. Pelo que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Está falando da evolução da espécie, né? Exatamente, Marlene. E aí o princípio inteligente, com E minúscula, já está lá na pedra bruta. Eu penso assim também. Mas já está lá na pedra bruta. Está lá desde as partículas atômicas que compõem o mineral. Está tudo lá, assim, em estado coletivo. Aí, num determinado momento, vai evoluindo, passa pelo vegetal, passa pelo animal, até chegar no homem,
justamente quando ele se individualiza. Aí ele vai, esse espírito, já com letra I maiúscula, vai habitar esses corpos mais flexíveis, né? Que foi lá quando começou a bipedia, né? Que desceu da árvore, que André Luiz fala. Já eram arborícolas, descem das árvores, os braços começam a encurtar, e daí para frente vai só progredindo, até chegar no Homo sapiens sapiens, que nós somos hoje, né? E segundo alguns, nós já estamos no Homo sapiens. Não só sapiens, mas sapiens. O homem que zapeia. É do WhatsApp, né, Ana? Exatamente. É do WhatsApp. Aquele que zapeia, né? Qualquer aparelho de mídia. Aí, gente, parece que está indo bem, não está? Mas alguém quer falar mais alguma? Fala, Gi, você quer falar? Não. Não, tá indo super bem. Então tá bom. Quem quiser falar, fala, hein, pessoal. Então vamos lá. Agora o 11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe a ele entregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo, conforme o capítulo 8º, número 7, Alma da Terra. Desse livro aqui, a Gênese que nós estudamos. Capítulo 8º. Nós já vimos isso, lembra, gente, da Alma da Terra? Acho que todos lembram. Olha aqui que interessante, né? É disso que ele está dizendo, que o espírito, na medida que ele vai progredindo, ele mesmo vai talhando o seu organismo. André Luiz já fala disso também. Quer dizer, não é todo espírito que consegue fazer isso, né? E aí, gente? Agora vamos ver quantas encarnações. Eu fiz. Pode falar, Ana, depois a Vera fala. Deixa a Vera falar. Eu já falei muito. Então, só um comentário assim, quantas existências cada um precisa para isso, hein? Aí é que está, hein, Vera? A gente não sabe nem o número, né? Não é bom nem saber, né? É verdade. Eles acusam, muitos, né? Muitos acusam Kardec de racista. Então, quando ele fala assim, é assim que as raças adiantadas, ele está se referindo aqui à questão da filogênese, da evolução das espécies. Exatamente. Da evolução da espécie humana. Isso. Certo? E não se referindo a esse termo raça, que hoje é pejorativo até. Ele não está dizendo sobre que existem raças inferiores, não é isso. É pela filogênese, pela evolução das espécies. Porque imagina se Kardec ia ser racista. Não tem cabimento. Isso mesmo, é isso mesmo. Vocês querem que eu volte lá nesse capítulo 8º, só para dar uma olhadinha, ou é desnecessário?
quando ele fala da alma da terra. Eu acho que não precisa voltar, não, né? Se quiser, Não, depois a gente vê lá. É. Não precisa, não? Quer falar, Max? Pode falar. Não, eu estou perguntando se quiser que eu abro aqui. Ah, não precisa, não. Senão, coitado, nossa, tá bom. Podemos continuar, então, gente? Então, vamos lá, ó, no item 11. Para ser mais exato, olha, que eu acho que ele vai aclarar. Ah, é? Ih, Max, ainda É bem no que você 12. é o 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado da infância intelectual. Envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram conhecimento, deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos em todos os tempos, os espíritos... Gente, eu vou voltar, desculpe. Me desculpe, eu vou retomar aqui porque eu embaralhei. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado da infância intelectual. Envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontrar os elementos necessários à sua vida carnal. É isso que a Ana Luísa acabou de falar. A evolução, né? Vamos imaginar lá no começo, né, quando os primeiros seres estavam habitando aqui, eles tinham corpos extremamente grosseiros, né? Até porque para que eles pudessem habitar no mundo que também estava em evolução. Hoje os corpos são mais não é fino que eu quero dizer, são mais delicados aí, entre aspas. Mais né? aperfeiçoados, né? Aperfeiçoados, exatamente, é o termo esse. Então, essa evolução está acontecendo. Vamos ver, a Lucélia colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver, gente, que aí nós vamos puxando a próxima. A Lucélia tinha colocado antes, onde a Ana comentou, os espíritos são formados desse alimento inteligente. Ok. Somos crianças ainda. Basta lembrar das nossas características. Isso mesmo, Lucélia, eu não tinha lido e falei isso. Nas cavernas e como somos hoje. Daqui a milênios não seremos assim como hoje. Isso. Se a gente for pegar, né, os primeiros seres, eles eram bem grosseiros mesmo. Hoje nós somos bem bonitinhos, né? Perto deles. Mas por quê, gente? Porque eles tinham que ter, vamos supor, as unhas mais fortes, né? O organismo era mais grosseiro, né? A Lucélia colocou aqui, a Lucido Max. E hoje nós temos, né, corpos mais delicados, porque hoje a conquista é outra, não é mesmo? Eu acho importante a gente pensar também na questão de adaptação, né? As condições do ambiente, assim, de toda a estrutura terrestre eram bem diferentes do que nós temos hoje, né? Tanto em termos de ambiente natural, quanto em termos de ambiente construído, né? Que é a nova vertente da nossa organização social. Então, quando a gente passa a ocupar um território onde ele é adequado às nossas necessidades, muitas funções que os nossos organismos tinham passaram a não ter mais necessidade de existir. Então, por exemplo, lógico, né, alguns têm
pelo até hoje, né? Olha o tamanho da minha barba. Mas se a gente pensar no que a gente era em termos de estrutura orgânica, hoje a gente usa outros mecanismos para, por exemplo, se aquecer. São as nossas roupas, o nosso aquecedor dentro de casa, o nosso ar-condicionado. Então, assim, a tecnologia também tem movimentado essa nova transformação que a Marleninha está falando para a gente, né? Então, o que a Lucélia colocou aqui, daqui a milênios, não seremos assim como hoje. O que nós já temos de perspectiva é a inserção da tecnologia dentro do nosso organismo. Hoje nós já temos pessoas que usam chips para controlar diabetes, processos de hipertensão e outras doenças associadas ao organismo individual. Então, e aí a gente tem, por exemplo, a pessoa que perde um membro, que faz algum tipo de implante, alguma estrutura mecanizada para dar suporte ao seu movimento. Então, assim, a perspectiva futura do nosso organismo sapiens, né, pensando na condição terrestre, é o nosso corpo se transformar em uma, digamos assim, uma bomba de biotecnologia em todos os aspectos, porque cada vez mais a longevidade, né, em termos de idade, as pessoas têm vivido mais, o ambiente tem condicionado o nosso organismo, lógico, né? Assim, a gente não vai entrar em termos mais críticos disso para não tornar-se uma discussão política. Mas pensando na estrutura que nós temos vivido hoje, as perspectivas sempre apontam para essa inserção da tecnologia no nosso próprio organismo, para melhorar as nossas respostas. Por exemplo, as mudanças climáticas, a novas estruturas de urbanização, por exemplo, transporte autônomo, redes de comunicação que vão ser inseridas dentro da nossa caixa encefálica, dentro do nosso pavilhão auditivo. Então, assim, a perspectiva mesmo de como seremos é muito mais próximo daqueles robôs que a gente vê, assim, aqueles filmes de inteligência artificial, porque a gente fala, nossa, que absurdo, isso não existe. Mas, assim, nós temos nos direcionado para isso, para nos tornarmos cada vez mais robotizados, assim, inseridos com tecnologia do que outrora, né, vamos dizer assim. Ô, Max, eu também, longe de querer fomentar discussão política, né? Mas eu devo acrescentar aqui, confirmando a sua fala, que quem dominar essa biotecnologia provará ao mundo a sua hegemonia mundial. Daí essa corrida atrás da danada da biotecnologia. O quão ela é importante nos dias atuais. E por que brigam tanto? Justamente porque quem dominar será a nação triunfante dentro da questão geopolítica mundial. Provará ao mundo a sua dominação, a sua hegemonia. Para além disso, assim, eu acho que a gente tem que pensar onde nós estamos colocando isso, né? Eu sou um grande admirador do Harari, eu não sei se vocês conhecem, do Yuval Harari. Ele é um historiador e ele sempre trata de biotecnologia, de tecnologia associada a inteligências artificiais, tudo isso. E ele traz uma perspectiva dessa. Só que num momento em que a gente, assim, não vou entrar na discussão política, mas devo citá-lo. Se a gente pensar nas crises que o neoliberalismo tem trazido para a nossa realidade, essa tecnologia ela não vai ficar no poder político, né? Ela vai passar a ser de um empreendimento, sabe, de uma empresa. Se a gente olha, por exemplo, hoje, quantas tecnologias que nós utilizamos, até o Meet, ele é de uma empresa. O Word,
o Maps, o GPS que a gente usa para dirigir o carro, ele é de uma empresa. Então, assim, o direcionamento que a Hari traz é justamente de fazer essa reflexão de como nós estamos evoluindo enquanto espécie e quanto a gente tem colocado em bens materiais, vamos dizer assim, a nossa evolução. Então, assim, a nossa evolução enquanto espírito tem sido direcionada realmente por essas tecnologias? Logicamente, se a gente não tivesse essa estrutura tecnológica que a gente tem hoje, a gente não estaria realizando essa reunião. Mas, ao mesmo tempo, eu me torno tão dependente dela que talvez eu esqueça de outros aspectos, né? Que são os aspectos sociais. Ah lá, esse livro, 21 lições para o século XXI, maravilhoso. É muito bom esse livro. Eu já li. Muito interessante. E é essa perspectiva, né? De como nós estamos nos moldando para esse novo século. E aí até o Maurício colocou ali, assim, que no futuro deixaremos de nascer com um dedo mínimo. Maurício, assim, eu não sei de quem você ouviu isso. Na minha cabeça, enquanto biólogo, enquanto cientista, eu nunca ouvi isso, mesmo porque a oponência desse dedo e a manutenção desses outros 4 é justamente a nossa garra, né? É a mobilidade, o prender objetos e tudo isso. Uma revista super interessante. Assim, eu não gosto dessa revista. Confiável, né, Marcos? Não é. É porque, assim, às vezes coloca uma coisa, principalmente revista super interessante, que a gente é uma revista que é de comunicação científica, mas o filtro dela, às vezes, é meio falho. Então, assim, existem, lógico, funções do nosso organismo, tipo apêndice, siso, coisas que não tem mais função da gente ter. Então, o nosso organismo já tem degenerado certas estruturas. Agora, o mindinho, assim, deixo para super interessante ser questionada. Eu não me uma fonte esquisita, mas trouxe para eu também não me atrevo a dizer isso não, né, Max, porque a beleza, né, uma mão sem o dedinho, ela já não seria tão bela, já seria uma deformidade. E segundo dizem, né, os espíritos, até o ponto que eles podem revelar, essas mudanças, nós ainda vamos passar por mudanças, mas de ordem, assim, no cérebro, nesse neofrontal aqui, né? Porque o corpo, assim, como um todo, acho que já chegou no máximo. Acho que o corpo é esse mesmo. Fica mais belo, né, Ana? Você já deve ter isso também, que os espíritos mais evoluídos são mais bonitos. Então, não vai ser nada feio. Mas pode melhorar. Então quer dizer que a gente está chegando lá, é isso. Ô, Marcos, faz um favor para mim. Dá uma olhadinha. A Lucélia também colocou alguma coisa, eu acho que você viu. Eu vi. Uhum. Tá, assim, só finalizando essa questão, Maurício, a fonte não é esquisita, a super interessante, ela traz textos e trabalhos e discussões e respaldos interessantes para a gente pensar nessa evolução da espécie, que concomitantemente também é uma evolução espiritual, que é o que a gente está falando dessa adaptação do nosso organismo vivo às novas estruturas, às novas demandas da esfera terrestre para além, né? Porque se o mundo está mudando em termos espirituais, ele também está mudando em termos materiais. E o nosso organismo precisa se adaptar a essas novas condições. E aí, assim, não precisa deixar de ler, é super interessante, tá? Porque tem algumas coisas boas, mas não confie em tudo, assim, por favor. Perguntei
em relação ao... Ah, tá, Lucélia, eu já vou te responder. Era só para o Maurício não ficar achando assim, que eu estou julgando as pessoas, falar, isso aí é um horror, não lê isso, não. É só para ter um filtro com certas coisas. Porque, infelizmente, a biotecnologia, tudo que a gente tem de inovação ainda é muito questionável. Não estou falando só de biotecnologia, em todas as esferas do desenvolvimento em termos de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem que ter um certo filtro. E é super interessante, às vezes ela dá um pulo querendo falar de uma coisa que ainda não está consolidada. E aí cai numa dessa aí de falar que a gente vai perder o mindinho. Então, assim, tem que ter um filtrinho sempre que eu vi algo em termos de pesquisa e desenvolvimento em todas as áreas das ciências. E aí, Lucélia, eu vou te responder que eu vi que era uma coisa que era interessante. Aí a Lucélia colocou assim, eu não sei se todos leram, seria essa evolução, que a gente estava falando da evolução material, também da evolução espiritual. Seria essa evolução adequada ao nosso crescimento espiritual? Lucélia, só me confirma, você está falando da evolução que eu estava tratando de tecnologia, né? De inserção de peças tecnológicas no nosso organismo, é isso? Beleza. Na minha concepção, enquanto cientista e um projeto de espírita, que eu não gosto de dizer que eu sou espírita, porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente para dizer isso, eu acredito que sim, na minha humilde opinião. Por quê? Porque a partir do momento que eu crio condições no meu organismo de funcionamento, estou tentando melhorar, assim, não só a minha, mas as outras condições, e aí a gente está falando de cooperação dessa tecnologia chegando a outras pessoas, principalmente quem tem mais necessidade, quem tem uma doença grave que a tecnologia pode corrigir, que tem necessidade especial, que essa tecnologia vai auxiliar ela a ter uma condição melhor de vida. Na minha concepção, isso também fortalece a minha evolução espiritual. Mas a gente tem que entender, assim, assumir que a gente já está sendo um pouco utópico na realidade atual. Porque, infelizmente, a tecnologia hoje não é para todos. E isso infelizmente, a gente tem que lidar com isso. É triste de dizer e é triste de saber. A tecnologia, ela é segmentária. Ela cria estamentos de quem tem acesso e quem não tem. A gente vive até hoje numa condição que as pessoas passam fome, que as pessoas ainda morrem de doenças, assim, que a gente fala, como é que uma pessoa morre disso até hoje? Enquanto outras pessoas estão, assim, com um chip no cérebro para colocar as informações do HD do computador dela na cabeça. Então, assim, é muito discrepante, mas a tecnologia, que é até esse livro que a Anne mostrou, ele vem problematizar, ele vem questionar. Porque se a gente está desenvolvendo tecnologia, essa tecnologia precisa chegar para a população, principalmente para quem precisa. E isso é evolução espiritual, é desenvolver, não para mim, não para vender o meu produto e faturar milhões, mas é para criar condições melhores de sobrevivência para toda a nossa espécie. E é aí que eu dou destaque, por exemplo, a uma rede tipo a Google, que por mais que ela venda a sua tecnologia, ela tenha, lógico, né, tudo por trás tem seus problemas, mas em termos gerais, o que a Google tem criado para toda a população mundial é uma experiência incrível em termos de acessibilidade à informação. E isso é possibilitar o que a gente acabou ali de aprimorar a minha inteligência material. Porque se eu leio, se eu aprendo, se eu busco e esse computador consegue me dar respostas para as coisas que eu tenho minhas dúvidas, eu não entendo bem, eu estou melhorando a minha inteligência enquanto indivíduo. Então, isso, para mim, é evolução espiritual também. Mas aí eu deixo no cargo de vocês julgarem a minha fala e julgarem o que eu estou falando. A Anne já até abriu o microfone, ela vai puxar minha orelha. Não, eu só abri porque eu quero dizer o seguinte. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro agora qual, mas depois eu vou ver direitinho.
onde que é, e vocês também. Que os espíritos dizem, o Kardec diz no comentário, agora também não me lembro, que o desenvolvimento intelectual sempre vem antes, precede o desenvolvimento moral. Então vamos lá. Tanto é verdade, nós já estamos num ponto assim de desenvolvimento tecnológico, né? A tecnologia, a internet de tudo, como é que fala? A impressora 3D, assim, são coisas fabulosas, né? A Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial, que é a 4.0, né? Então, é uma coisa, assim, fantástica, em termos de desenvolvimento intelectual. O homem está avançadíssimo. Como o Marx disse, não é para todos, não abrange a todos, mas uma boa parcela da população mundial já tem acesso, né, a muitas dessas tecnologias aí. Bom, mas vamos lá. Nós, ainda hoje, apesar de todo esse desenvolvimento, nós ainda estamos, às vezes, nós mesmos, hein? Estou falando nós, estou falando de mim. Nós ainda estamos apegados à ancestralidade. Então, aquele animal, pode-se dizer assim, nós somos, né, animais, hominais, aquele que desceu da árvore, aquele que foi habitar as cavernas, aquele macho que puxava a fêmea pelos cabelos. E esse macho pode ter sido eu, no passado, que hoje estou aqui como mulher, e vice-versa, né? Então, eu devo, às vezes, ter puxado alguma fêmea pelos cabelos. E tem machos até hoje, vamos dizer assim, que puxam a mulher pelos cabelos. Então, nós temos reações instintivas ainda, muito instintivas. Às vezes somos reacionários, nos deixamos levar pelos impulsos que vêm do instinto. Num trânsito, por exemplo, nós explodimos, às vezes nós xingamos o outro. Então, isso demonstra que realmente o desenvolvimento do intelecto precede o desenvolvimento moral. Então, primeiro vem o intelectual que nos prepara para o desenvolvimento moral. De fato, né? E o que a gente tem de mais assim profundo é o que a gente já tratou, eu acho que eu falei com vocês, que é a evolução dessa consciência na nossa espécie, né? Então, assim, mas é uma mudança que não é um comportamento individual, ele é coletivo. E a partir da transposição para essa esfera coletiva, eu tenho que lidar com as subjetividades individuais. E aí é onde fica toda a problemática, que é isso que você acabou de falar do nosso desenvolvimento enquanto moral. Por isso que acaba se tornando algo individual e não coletivo. Às vezes eu preciso parar de analisar esse indivíduo para olhar o coletivo. Tanto que o que a gente tem, por exemplo, quando fala de política pública para, sei lá, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, energia renovável, tudo isso é tão difícil de processar. Falo isso dentro de uma instituição, assim, que eu trabalho no Inmetro, eu não sei se vocês sabem, do quanto ações dentro da própria instituição já é difícil. E aí, quando você transpõe em termos de política, aí você vai falar de um carro híbrido. Sabe? A aceitabilidade disso é um horror. As pessoas criticam, falam, mas isso aí é gasto, vai onerar e não sei o quê. E enquanto isso, o meio ambiente só vai
Entendeu? Então são condições assim, a gente precisa transpor o individual para que essa moral que a Anne acabou de falar se torne algo coletivo, que a gente possa trabalhar em comunhão, né? Pensar em comunhão. Mas é o mais difícil que a gente tem em termos Mas de primeiro o evolução. individual, né, que a gente não perde nunca. Kardec, ele reafirma isso em toda a obra dele. Então, nós temos que olhar o individual, porque é a partir da sua transformação individual, né, que o coletivo vai também se desenvolver. Se cada um individualmente se desenvolve, é lógico que o coletivo vai desenvolver. Então, nós temos que cuidar de nós individualmente, sem perder de vista esse coletivo, como você bem falou aí para nós, né? Como você bem descreveu aí para nós. Eu concordo com você nesse aspecto aí também, né? Então, o coletivo é importante, mas o individual também é importante. O que não podemos é ter comportamento de rebanho, porque de início nós éramos gregários. De gregários passamos a egrégios, à medida que fomos nos individualizando, certo? Passamos a não ter aquele comportamento de rebanho. Então, nós não podemos voltar, regredir ao comportamento de rebanho, mas sem perder de vista o coletivo. Muito É difícil? É paradoxal? É. Mas foi o que o Max falou. É o conflito, né, entre o individual e o coletivo, que ainda nós não conseguimos harmonizar. excelente. Bom demais. Marlene, eu sei que já deu a hora, mas é só porque a Lucélia escreveu ali, senão fica... faz favor. Tá, aí ela colocou assim, ó, talvez as consequências futuras, que eu vou falar dessa para depois falar da de cima, tá, Lucélia? Talvez as consequências futuras, com as dificuldades resultantes disso, acorde o individual e surja o coletivo. Acredito que era surgir ali, né? É justamente isso que a Anne e eu estávamos falando. É de pensar nisso, que as consequências futuras seja isso, o detrimento do individual em prol do coletivo. E é aí que a nossa evolução da consciência sapiens tem atuado, que é parar de ser um pouco mais empático. É você olhar para o outro e saber o que é a dor do outro. E entender que você não experimentou aquilo para saber que aquilo é a sua realidade, mas é a realidade do outro e você saber respeitar o limite dele, que é parte da individualização. A empatia também trata-se de individualização, porque eu não sei o que o outro experimenta, eu não sei quais são os sentimentos do outro, porque por trás dele tem a subjetividade dele. E é aí que entra a questão do respeito, que é o coletivo. Assim, nós vivemos nesse Brasil, né? A gente sabe como que é. Mas os conflitos têm se tornado tão intensos, até há um tempo atrás, a gente estava falando sobre isso num dos estudos do grupo de sábado, na reunião mediúnica, que é justamente a intensificação das crises. Se vocês pararem para pensar assim, o que aconteceu desde até a pandemia, até o que a gente está experimentando hoje, em termos de Rússia, Ucrânia, que lógico tem uma construção histórica, é justamente a intensificação disso, mas que ao mesmo tempo está associado à nossa evolução espiritual, porque a gente precisa passar por isso para olhar e falar, gente, eu não tolero mais isso. Sabe, eu não acredito que a gente está vivenciando uma pessoa armada invadindo um território do outro lado, falando assim, olha, isso aqui é meu e eu vou quebrar tudo. Ou, ao mesmo tempo, um outro terceiro entrando lá e falando, não, eu vou interferir aqui. Sabe, é o que a Anne acabou de falar do animal. Sabe, a gente parece que olha para uma coisa dessa, a gente já não tem mais resistência intelectual para suportar esse tipo de coisa. E é por isso que a gente precisa olhar para os governos que a gente tem, para as situações que a gente experimenta cotidianamente,
e ter um olhar mais crítico, socialmente, não olhando para o meu próprio umbigo e falando assim, não, isso aqui para mim está tudo bem, eu não posso fazer nada por quem não tem acesso a isso. Né? Então aí entra a questão da caridade. E aí, voltando na fala anterior, Lucélia, eu não sei vocês, se vocês já tiveram. Ela falou assim, ó, na cidade de São Paulo, há regiões com péssima internet. Imagine em outros lugares. Vou trazer um relato de vida, porque talvez outras pessoas já tiveram essa experiência. Eu, na minha época de recém-formado, saí prestando concurso para todo que é lado nesse país. E adoro viajar de ônibus e moto. Eu tinha moto, eu sofri um acidente, desfiz da moto, mas viajava de moto. Nas outras oportunidades, quando era mais longe, eu viajava de ônibus. Um dia eu decidi ir para o Piauí, fazer um concurso no Piauí. Vocês conseguem imaginar, assim, tentem imaginar a casinha de taipa que a gente ouve falar, casinha feita de taipa, aquele barro misturado com restos de madeira e outras estruturas. Quando o ônibus passa indo para Teresina, no Piauí, gente, isso existe até hoje. Sabe, assim, o que é internet para essa pessoa? Se a pessoa não tem nem condição de habitação suficiente, o que é uma internet? Mas, assim, isso a gente está pensando no Brasil, eu não estou indo fora daqui, sabe, outras experiências, estou pensando aqui. Então, assim, se a internet é ruim, imagina um acesso a outras condições que impedem que essa pessoa aprenda, que essa pessoa evolua, que essa pessoa experimente outras coisas. Lógico, existe, né, aquela questão do que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, que a pessoa escolhe passar por aquilo, né, ela se situa, olha, eu quero morar lá naquela região para experimentar outra realidade diferente daquela que eu experimentei. Mas pensando no coletivo, são duas realidades muito discrepantes, sabe? A gente pensar o que a gente, poxa, a gente é água encanada, tem eletricidade, tem tudo. E aí você vai para uma realidade que a pessoa mora na casa de taipa, que nem sabe o que é energia, que não sabe nem o que é internet. Então, assim, as experiências que isso, que é o que a gente acabou de ler ali, que a Marleninha leu, é do nos jogar espiritualmente nesse material. É o que o material nos traz. Porque eu e o seu Antônio até abriu o microfone aquela hora para falar disso. E eu aprendo, mas eu vou estudar lá no material. Porque é ali onde eu coloco, aprovo o meu conhecimento. E é a mesma coisa na nossa vida profissional. Mas pensem nisso em termos de espírito, matéria. É ir para a matéria para falar assim, será que eu consigo mesmo? Cara, será que aquilo lá não vai me deturpar, não vai me derrubar, ou não vai me atrapalhar, impedir a minha evolução enquanto espírito? Então, assim, é de se refletir, ou eu vou aprender muito mais. Então, a internet, ela é só um meio do aprendizado, mas o aprendizado não está só na matéria, ele está para além disso, né? Então, assim, Beleza! Fechar. Obrigada, Max, pela sua contribuição, por você ter compartilhado aí, porque senão ia ser bem mais difícil. Foi ótimo o nosso estudo, né? Como sempre. Obrigada, Ana, Lucélia, ao Max e a todos, Maurício, todo mundo, né? Todos, mesmo os que não falaram, eu tenho certeza que contribuíram muito, claro, né? E todos nós aprendemos. Eu, particularmente, aprendi muito hoje. Muito obrigada. Nossa, foi ótimo. Parabéns, Max. Muito obrigada. Obrigada, Lucélia, a todos, né? Pela vibração de todos aí. Muito obrigada mesmo. E a nossa gratidão, né? É a gratidão que fazemos a Deus, né, gente? A nossa prece hoje é a nossa gratidão pelo aprendizado. Que Jesus nos abençoe, que a gente continue aprendendo, mas aprendendo para sermos melhores, né?